Uma enfermeira foi demitida por ajudar um morador de rua ferido, sem suspeitar que acabara de salvar o homem mais rico da cidade. Helena Souza terminava mais um turno da noite no Hospital Municipal de San Jaci, quando ouviu gritos vindos da entrada da emergência. Eram 4 horas da manhã de uma sexta-feira gelada. Ela tinha acabado de fechar o último prontuário de paciente quando 2 seguranças arrastaram um homem pelas axilas, deixando um rastro de sangue no chão recém-lavado. Mais um vagabundo bêbado, resmungou Mateus, o enfermeiro-chefe, sem sequer levantar os olhos de seus papéis. Coloquem-no em uma maca no fundo do corredor e esperem até de manhã. Não vamos desperdiçar nossos recursos com ele agora. Helena observava o homem sendo arrastado. Ele estava inconsciente, com ferimentos profundos na testa e no braço esquerdo. Suas roupas estavam sujas e rasgadas em vários lugares. A julgar pelas feridas, ele havia sido violentamente espancado. Não era uma simples queda de bêbado. Havia muito sangue fresco, ferimentos graves demais. Mateus, ele está gravemente ferido. Olha todo esse sangue, disse Helena, aproximando-se da maca, onde o homem havia sido colocado. Helena, quantas vezes terei que repetir? Não desperdiçamos material caro com moradores de rua. Deixe-o curar a ressaca, ele irá embora por conta própria amanhã de manhã, respondeu Mateus com irritação, voltando a mergulhar em seus documentos. Mas Helena não podia ignorar a situação. O homem tinha um corte profundo na testa que sangrava abundantemente e seu braço estava em uma posição anormal, provavelmente quebrado. Se não fosse tratado com urgência, poderiam surgir complicações graves. Ela olhou ao redor e notou que as outras enfermeiras fingiam estar ocupadas demais para intervir. Vou, pelo menos, limpar as feridas dele e fazer um curativo simples, disse Helena, pegando gás e soro fisiológico do armário. Helena, estou te avisando, não se meta nisso. A administração está de olho em despesas desnecessárias, elevou a voz Mateus. Mas Helena já estava perto da maca. Ela começou a limpar delicadamente o sangue do rosto do homem. Sob a camada de sujeira e arranhões, ela viu que ele não era tão velho quanto parecia à primeira vista. Devia ter uns 40 anos, cabelos escuros e desgrenhados, pele bronzeada. Suas mãos, embora sujas, não eram as de um homem que passou a vida na rua. Helena, pare imediatamente, gritou Mateus, atraindo a atenção das outras enfermeiras. Você desobedeceu a uma ordem direta. Sou enfermeira há 8 anos. Fiz um juramento para salvar vidas, não para escolher quais merecem ser salvas, respondeu Helena, continuando a tratar das feridas. A discussão atraiu a atenção de outros membros da equipe. Isabela, uma enfermeira que sempre competiu com Helena por uma promoção, aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Olhem só, amigos, Helena se acha a salvadora da pátria. Ela desperdiça nosso material com um vagabundo, enquanto nós ralamos com pacientes de verdade, disse Isabela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Um paciente é um paciente, Isabela. Nossa profissão não faz distinção de classe social, respondeu Helena, sentindo o rosto corar de vergonha sob o olhar de seus colegas. Ah, qual é, Helena? Todo mundo sabe que você faz isso para aparecer. Quer bancar a santinha? Acrescentou outro enfermeiro, Lucas. Aposto que se alguém da sua família estivesse esperando na emergência, você não gostaria que perdêssemos tempo com um morador de rua. O que mais feria Helena era que ela acreditava sinceramente no que estava fazendo. Ela havia escolhido a medicina por vocação, para ajudar as pessoas. Ver seus colegas tratarem um ser humano como lixo a revoltava profundamente. Não estou fazendo isso para aparecer. Estou fazendo porque é o meu trabalho, disse Helena, aplicando um antisséptico na ferida da testa do homem. Seu trabalho é obedecer às ordens do enfermeiro-chefe.
zombou Isabela. Mas Helena sempre achou que era melhor que todo mundo. Arthur Monteiro estava consciente há vários minutos, mas mantinha os olhos fechados. As vozes altas o haviam despertado e ele ouvira toda a discussão. Não eram os insultos que o chocavam. Vivendo na rua, nas últimas semanas, ele ouvira coisas bem piores. Era a determinação daquela enfermeira em defendê-lo que o deixava atônito. Ele sentia suas mãos suaves e experientes limpando suas feridas, uma preocupação sincera em cada gesto. Havia muito tempo que ninguém o tocava com tanta humanidade e, pelas vozes ao redor, ele entendia que ela estava sendo humilhada por seus colegas por causa dele. Helena, vou te dar uma última chance. Pare com esse circo, ou você terá sérios problemas, disse Mateus, aproximando-se da maca, com ar ameaçador. Mateus, estou apenas fazendo um curativo simples. Não estou pedindo cirurgia, nem exames caros, apenas um pouco de humanidade básica, respondeu Helena, terminando de limpar a ferida. Humanidade? Helena, caia na real. Estamos aqui para trabalhar, não para bancar a Madre Teresa, gargalhou Lucas, seguido pelas risadas das outras enfermeiras. Arthur cerrou discretamente os punhos. Ele ouvia a mulher que estava salvando sua vida ser humilhada e ridicularizada por fazer seu trabalho com dignidade. Ele queria se levantar, defendê-la, mas sabia que, se revelasse que estava consciente, a situação só pioraria. Olhem só, Helena está toda derretida cuidando do seu novo namoradinho, disse Isabela, provocando uma gargalhada geral. Helena sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas se recusou a mostrar sua fraqueza. Ela terminou o curativo e verificou o pulso de Arthur. Estava regular e forte. Pelo menos, sua vida não corria mais perigo imediato. Pronto, está limpo e com curativo. Agora, ele pode descansar sem risco de infecção, disse Helena, guardando-lhe o material. Parabéns, Helena. Você desperdiçou R$ 15 para fazer um curativo em um vagabundo que estará sujo de novo amanhã, disse Mateus com sarcasmo. Espero que se sinta uma heroína. Helena não respondeu. Ela lançou um último olhar ao homem na maca que, agora limpo e cuidado, parecia simplesmente dormir. Havia algo intrigante em seu rosto, mas ela não conseguia identificar o que. Helena, venham aqui, preciso falar com você, chamou Mateus, apontando para o corredor. Helena seguiu o enfermeiro-chefe para um lugar mais isolado, já sentindo que a conversa seria desagradável. Mateus tinha aquela expressão que usava quando estava prestes a tomar uma decisão que sabia ser injusta, mas politicamente vantajosa para ele. Helena, você me desobedeceu na frente de toda a equipe, questionou minha autoridade e usou material sem permissão, disse Mateus, em tom oficial. Mateus, eu apenas fiz um curativo simples. R$ 15 de material não vão falir o hospital, respondeu Helena, tentando manter a calma. Não se trata apenas de dinheiro, Helena. É uma questão de hierarquia. Se eu deixar você infringir minhas ordens, amanhã todo mundo vai se sentir no direito de fazer o que quiser. Pelo tom dele, Helena entendeu que o desfecho da conversa já estava selado. Mateus havia tomado sua decisão antes mesmo de chamá-la. Sou obrigado a te dar uma advertência por escrito por insubordinação e uso inadequado dos recursos, disse Mateus, tirando uma folha do bolso. E dependendo da reação da direção, pode ser pior. Mateus, isso é um absurdo. Eu salvei a vida de um homem ferido, disse Helena, sabendo que estava falando em vão. Você desobedeceu a uma ordem direta, e no hospital há consequências. Deitado na maca, Arthur tinha ouvido tudo, cada palavra daquela repreensão injusta, cada nuance ameaçadora na voz do enfermeiro-chefe. A mulher que o havia tratado com tanto cuidado agora era punida por ter agido corretamente.
Ele cerrou os punhos ainda mais forte, lutando contra o impulso de se levantar e revelar sua verdadeira identidade. Helena assinou a advertência com a mão trêmula. Anos de uma carreira impecável, manchados por um único ato de humanidade. Era ao mesmo tempo irônico e revoltante. Quando voltaram para a emergência, as outras enfermeiras olharam para Helena com uma mistura de pena e satisfação maliciosa. No rosto de Isabela pairava um sorriso triunfante, como se ela tivesse acabado de marcar pontos nas intrigas do hospital. E então, Helena, valeu a pena bancar a heroína? Perguntou Isabela em voz baixa, fingindo organizar prontuários. Helena não respondeu. Ela arrumou silenciosamente seu posto de trabalho, pegou seus pertences pessoais e sua bolsa. Seu turno havia terminado, e ela só queria uma coisa: ir embora e esquecer aquela noite maldita. Antes de sair, lançou um último olhar para a maca onde Arthur repousava. Ele parecia dormir profundamente. Sua respiração estava regular e sua aparência havia melhorado após os cuidados. Pelo menos, ela tinha feito a diferença para uma pessoa, mesmo que isso lhe custasse caro. Fique bem logo, sussurrou ela suavemente, pensando que ele não a ouvia. Mas Arthur a ouviu, e quando Helena passou pelas portas da emergência para enfrentar a manhã gelada, ele abriu lentamente os olhos. Pela primeira vez em semanas, havia algo mais em seu peito do que tristeza e raiva. Havia gratidão e determinação. Helena caminhava para o ponto de ônibus ao amanhecer, agasalhada em seu casaco fino, repensando o que acabara de acontecer. A advertência oficial já estava em seu prontuário, e ela sabia que Mateus não pararia por aí. Nos dias seguintes, o menor erro se tornaria um pretexto para o pior. Ela olhou para as mãos, onde vestígios de sangue persistiam apesar de várias lavagens. Ela havia agido corretamente, disso tinha certeza. Mas no mundo em que vivia, agir corretamente parecia custar caro demais. O ônibus chegou, vazio como sempre àquela hora. Helena sentou-se perto da janela e apoiou a cabeça no vidro frio, observando a cidade despertar lentamente. Em algumas horas, ela voltaria para um novo turno, fingindo que nada havia acontecido. Mas algo dentro dela havia mudado naquela noite. Uma semente de revolta, sem que ela ainda soubesse, acabara de ser plantada e logo germinaria para transformar sua vida. Arthur esperou que a agitação no hospital se acalmasse completamente antes de se levantar da maca. Eram quase 6 horas da manhã e apenas uma enfermeira sonolenta estava de plantão na emergência. Ele se moveu lentamente, avaliando seus ferimentos. A dor em seu braço era aguda, provavelmente uma fratura, mas nada que colocasse sua vida em perigo imediato. Ele foi ao banheiro dos funcionários, onde pôde finalmente se ver em um espelho após o espancamento. O curativo em sua testa estava feito com cuidado, de maneira profissional. Helena havia trabalhado com atenção e compaixão, apesar das humilhações de seus colegas. Arthur passou os dedos sobre o curativo, lembrando-se da suavidade de suas mãos. No bolso interno de sua jaqueta rasgada, protegido por plástico, estava seu telefone. Ele havia sobrevivido milagrosamente ao caos da noite anterior. Arthur o ligou e viu dezenas de chamadas perdidas, mensagens urgentes e e-mails de trabalho. Seu desaparecimento não passara despercebido. Ele ligou primeiro para Tiago, seu motorista e guarda-costas. O telefone nem teve tempo de tocar uma segunda vez. Arthur, pelo amor de Deus, onde o senhor está? Estamos te procurando há 3 dias. A voz de Tiago era uma mistura de alívio e desespero. Tiago, estou no Hospital Municipal de Sanjase. Venha me buscar mais discretamente. Não quero chamar aí atenção. O que aconteceu? O senhor está ferido. Vou chamar uma ambulância particular agora mesmo. Tiago, chega. Me escute. Venha sozinho.
com um carro comum, sem limusine, sem escândalo, e me traga roupas normais. Arthur desligou antes que Tiago pudesse fazer mais perguntas. Ele voltou para a maca, e fingiu dormir enquanto esperava por seu motorista. Mas em sua mente, os planos já se agitavam. Primeiro, encontrar o nome completo daquela enfermeira, depois, descobrir tudo sobre ela. 40 minutos depois, Tiago chegou ao hospital de jeans e camiseta, fingindo ser um parente visitando um paciente. Ao ver Arthur, ele se conteve com dificuldade para não fazer perguntas na frente dos outros. "Primo, como vai?", disse Tiago em voz alta, desempenhando seu papel perfeitamente. "Melhor, agora que você está aqui", respondeu Arthur, levantando-se lentamente. "Vamos para casa." Eles saíram do hospital, Arthur caminhando lentamente apoiado no braço de Tiago. No carro, longe de ouvidos curiosos, Tiago pôde finalmente expressar sua preocupação. "Arthur, pelo amor de Deus, onde o senhor esteve nos últimos 3 dias? A empresa está em pânico. A diretoria está desesperada. Sua secretária quase teve um ataque de nervos." Arthur olhava pela janela a cidade que despertava. "Eu estava conduzindo uma investigação pessoal, Tiago." "Sobre o quê? E como o senhor acabou nesse estado? Lembra dos relatórios anônimos que recebemos sobre a má gestão dos hospitais públicos que recebem nossas doações?" Tiago assentiu. Arthur era o dono da GR Holdings, um conglomerado que controlava empresas nos setores de tecnologia, construção e investimento. Um dos orgulhos da empresa eram suas doações para hospitais públicos, mas queixas de corrupção e má gestão haviam surgido recentemente. Decidi investigar eu mesmo. Me disfarcei de morador de rua e passei 3 dias observando o Hospital Municipal de Sanjase, continuou Arthur. "O que eu vi é muito pior do que imaginávamos. E seus ferimentos? Outros moradores de rua tentaram me roubar na noite passada. Fui espancado, mas obtive informações valiosas e conheci alguém que vai mudar completamente nossa estratégia." Tiago conhecia Arthur há 10 anos e sabia reconhecer quando seu chefe estava planejando algo grande. Havia uma energia particular em sua voz, uma determinação que ia além dos negócios. "Quem o senhor conheceu?" "Uma enfermeira chamada Helena, a única pessoa em todo aquele hospital que me tratou como um ser humano. Ela me salvou, Tiago, e seus colegas a humilharam por isso. Eles chegaram à suntuosa mansão de Arthur, no bairro da Barra da Tijuca, uma propriedade de 2.000 metros quadrados, escondida atrás de muros altos e jardins exuberantes. Tiago ajudou Arthur a entrar e chamou imediatamente seu médico pessoal. O Dr. Felipe Almeida chegou 20 minutos depois com sua maleta médica. Médico de família há muitos anos, ele estava acostumado a servir discretamente a elite do Rio. "Arthur, pelo amor de Deus, que loucura! O senhor tem uma fratura no braço, e essa ferida na testa deveria ter sido suturada horas atrás. Felipe, me trate aqui. Não irei a um hospital particular por enquanto. E não anote nada oficialmente." Enquanto o médico colocava uma tala em seu braço e suturava sua ferida na testa, Arthur contou-lhe sua experiência dos últimos 3 dias. O que ele viu no hospital era o reflexo de todos os males do sistema de saúde público. "Arthur, o senhor poderia ter morrido. Investigações são feitas por profissionais, não por milionários disfarçados de mendigos", resmungou o Dr. Felipe, enquanto administrava uma anestesia local. "Se eu tivesse enviado detetives profissionais, eles nunca teriam visto o que eu vi e nunca teriam conhecido Helena." Assim que o médico foi embora, Arthur convocou Tiago para uma conversa séria. Eles se sentaram no escritório da mansão, um cômodo revestido de madeira nobre com vista para o mar. "Tiago, preciso do melhor detetive particular da cidade. Quero saber tudo sobre Helena Souza, enfermeira do Hospital Municipal de Sanjase. Tudo.
Onde ela mora, sua família, sua educação, sua situação financeira, sua reputação profissional. Quero saber quem ela é, se tem filhos, se é casada, quais são seus sonhos. Tiago tomava notas, visivelmente preocupado. Arthur, o senhor tem certeza de que não bateu a cabeça mais forte do que pensa? Isso parece uma obsessão. Não é uma obsessão, Tiago. É gratidão e estratégia. Essa mulher possui algo que nossa empresa precisa desesperadamente. E o que seria? Integridade autêntica. Ela arriscou o próprio emprego para ajudar um desconhecido que todos tratavam como lixo. Pessoas assim são raras. Tiago conhecia Arthur bem o suficiente para saber que, uma vez tomada a decisão, era melhor não discutir. Certo, vou ligar para Daniel Costa. Ele é o melhor detetive que conhecemos. E, Tiago, quero resultados rápidos. Se ela sofreu por minha causa, preciso saber hoje mesmo. Enquanto Tiago fazia sua ligação, Arthur tomou um longo banho e vestiu roupas limpas pela primeira vez em 3 dias. No espelho do banheiro, ele mal se reconhecia. 3 dias na rua haviam mudado sua perspectiva sobre muitas coisas, especialmente sobre o que realmente importava na vida. Daniel Costa chegou à mansão no início da noite com equipamentos de última geração e uma equipe pequena, mas eficiente. Era um homem de 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos, que havia trabalhado para a Polícia Federal antes de fundar sua própria agência de detetives. Senhor Monteiro, posso lhe fornecer um relatório completo em 48 horas, mas gostaria de esclarecer. É para fins legais ou pessoais? Ambos, Daniel. Exijo discrição absoluta. Se qualquer informação sobre esta investigação vazar, nossa colaboração termina hoje. Daniel assentiu. Trabalhar para Arthur Monteiro era um de seus contratos mais lucrativos, e ele não iria estragar tudo por imprudência. Enquanto a investigação acontecia, Arthur passou o dia seguinte analisando os relatórios financeiros do Hospital Municipal de San Jose. Sua empresa doava R$500 mil por ano para aquela instituição, mas os documentos mostravam que o dinheiro desaparecia em compras superfaturadas e salários pagos a funcionários fantasmas. No segundo dia, Daniel retornou com um dossiê completo sobre Helena Souza. As informações eram ao mesmo tempo alarmantes e inspiradoras. Helena Souza, 29 anos, formada pela Universidade Federal Fluminense, especialização em medicina de emergência, trabalha há 8 anos no Hospital Municipal de San Jose. Reputação impecável, várias menções honrosas por sua dedicação. Começou Daniel abrindo o dossiê. Ela sustenta sozinha a mãe, que sofre de Alzheimer e está internada em uma clínica particular. Seu salário mal cobre os custos do tratamento. Arthur sentiu um aperto no coração. Helena lutava financeiramente para cuidar da mãe e, no entanto, arriscara seu emprego para ajudar um estranho. Continue, disse Arthur. Ela mora em um apartamento de 2 cômodos em Madureira, com 2 meses de aluguel atrasado. Ela emenda plantões no hospital e, nos fins de semana, faz faxinas para complementar a renda. Faxinas? Sim. Aos sábados e domingos, ela trabalha como faxineira para senhoras ricas em Ipanema para conseguir fechar as contas. Arthur cerrou os punhos. Uma enfermeira qualificada, dedicada e íntegra, forçada a fazer faxinas no fim de semana, enquanto preguiçosos como Mateus recebiam salários altos para humilhar seus subordinados. Há mais uma coisa. Ontem ela foi demitida do hospital. O sangue de Arthur gelou. Como assim demitida? Demissão por justa causa. O motivo oficial é insubordinação e uso não autorizado dos recursos do hospital. Ela foi convocada ao escritório do diretor ontem de manhã e dispensada na hora. Daniel mostrou uma cópia da carta de demissão. Helena havia perdido o emprego por ajudá-lo. Era uma injustiça flagrante, revoltante. Onde ela está agora?
Ela está trabalhando como faxineira em um prédio de escritórios no centro da cidade. Macabuma, uma amiga conseguiu esse trabalho para ela ontem. Ela ganha 1/3 do que ganhava como enfermeira. Arthur se levantou e começou a andar pelo escritório. Helena estava pagando um preço alto demais por ter agido corretamente e ele tinha o poder de mudar tudo. Daniel, quero que você acompanhe a situação dela. Qualquer problema, qualquer dificuldade, me relate imediatamente. Senhor Monteiro, posso perguntar qual é o seu plano? Arthur olhou pela janela, o mar azul que se estendia no horizonte. Restabelecer a justiça, Daniel. E talvez encontrar a pessoa que me ajudará a reformar completamente nossa estratégia de doações para hospitais públicos. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Sentado no terraço de sua mansão, ele contemplava as luzes da cidade, pensando em Helena. Ela estava em algum lugar lá embaixo, provavelmente angustiada com suas dívidas e seu futuro incerto. E tudo isso por causa dele, porque ela fizera o que todo profissional de saúde deveria fazer. Na manhã seguinte, Arthur tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Tiago, prepare o carro. Vamos inspecionar alguns prédios de escritórios no centro. Algum negócio em particular? Vou ver uma faxineira. Está na hora de ela saber quem realmente salvou naquela noite. Ajoelhada no chão do 12º andar do prédio da Avenida Presidente Vargas, Helena esfregava furiosamente o mármore, despejando toda a sua frustração em cada movimento. 3 dias haviam se passado desde sua demissão, injusta, e ela ainda não conseguia acreditar na rapidez com que sua vida havia desmoronado. 8 anos de uma carreira impecável destruídos por um único ato de humanidade. O uniforme de faxineira era 2 números maior. Sua supervisora o havia emprestado, porque Helena não tinha dinheiro para comprar um. As luvas de borracha irritavam suas mãos, acostumadas à delicadeza dos gestos médicos, não à aspereza da limpeza. Helena, termine este andar. Ainda temos mais 3 hoje, gritou Fátima, a chefe das equipes de limpeza, uma mulher de 50 e poucos anos que comandava seu pessoal com mão de ferro. Sim, senhora, resmungou Helena, continuando a esfregar. Seu salário era inferior a R$ 1.000 por mês, 1/3 do que ganhava como enfermeira. Com os custos da clínica de sua mãe, ela não sabia mais como iria se virar. De repente, passos firmes ecoaram no corredor. Ela levantou os olhos e viu um homem de terno azul marinho se aproximando, acompanhado por outro homem menor que parecia ser seu assistente ou guarda-costas. O homem de terno era elegante e bem cuidado, mas havia algo familiar em seu rosto. Com licença, disse ele parando na frente dela. A senhora é Helena Souza? Helena se levantou lentamente, tirando as luvas sujas. Era estranho alguém chamá-la pelo nome, especialmente naquele prédio onde ela era apenas uma faxineira invisível entre tantas outras. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo? O homem a olhou em silêncio, por alguns segundos, como se buscasse coragem para falar. Havia algo em seus olhos que ela reconhecia, sem conseguir identificar o que. Meu nome é Arthur Monteiro. Preciso falar com a senhora sobre uma certa noite no Hospital Municipal de Sangiase. O sangue de Helena gelou. Arthur Monteiro. Ela conhecia aquele nome. O vira nos jornais, nas revistas de negócios, um dos empresários mais ricos do Rio de Janeiro, à frente de um império comercial de bilhões. Mas o que um homem como ele poderia querer dela? Desculpe, senhor, mas acho que está enganado. Eu trabalhei no hospital até recentemente, mas não me lembro de ter tratado alguém com esse nome. Arthur sorriu. E foi aí que Helena reconheceu seus olhos, seu sorriso, mesmo limpo, bem cuidado, com a aparência de um milionário, era de fato o homem que ela havia ajudado naquela noite maldita. Você me reconheceu, não é? Perguntou Arthur suavemente.
As pernas de Helena fraquejaram. Não é possível! O morador de rua ferido que ela socorrera era Arthur Monteiro, um dos homens mais ricos do país. Isso não fazia sentido algum. Eu não entendo, gaguejou Helena, apoiando-se na parede. Você salvou minha vida naquela noite, Helena. Você me lavou, fez meu curativo, me tratou como um ser humano, enquanto todos os outros me viam apenas como lixo. E você foi demitida por isso. Essas palavras a atingiram como um soco. Ela se sentou no chão, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O homem que ela ajudara, ao custo de seu emprego e de sua carreira, era um bilionário disfarçado. Isso não pode ser verdade, sussurrou Helena, cobrindo o rosto com as mãos. Arthur se agachou ao lado dela, sem se importar em sujar seu terno caro no chão empoeirado do corredor. Helena, sei que é difícil de acreditar, mas estou aqui para explicar tudo e para reparar a injustiça que você sofreu por minha causa. Você estava investigando o hospital, disse Helena, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. É por isso que você estava disfarçado. Exatamente, respondeu ele. Recebemos queixas de má gestão nos hospitais que recebem doações da minha empresa e decidi investigar pessoalmente. Helena levantou a cabeça e o olhou com uma mistura de choque e raiva. Você me deixou perder meu emprego quando poderia ter impedido. Você estava lá, fingindo estar inconsciente, enquanto me humilhavam. A acusação o atingiu em cheio. Helena, eu quis intervir naquele momento. Quis te defender. Mas se eu tivesse feito isso, toda a investigação teria ido por água abaixo. Eu não pensei que eles te demitiriam. Claro que me demitiram. Exaltou-se Helena, levantando-se bruscamente. Você não sabe como as coisas funcionam aqui. Mateus procurava o menor pretexto para me prejudicar há meses. Fátima apareceu no corredor, atraída pelos gritos. Helena, que discussão é essa? Você está no trabalho. Não, estou em uma festa. É isso, retrucou Helena, com sarcasmo. Arthur se virou para a supervisora com uma autoridade tão natural que ela recuou instintivamente um passo. Deixe-nos por alguns minutos, por favor. É uma conversa urgente. E quem é você para dar ordens aqui? Protestou Fátima, mas sem muita convicção. Arthur Monteiro, da GR Holdings. Sou o dono deste prédio. O rosto de Fátima ficou pálido. Ela conhecia aquele nome. Sabia que a GR Holdings era proprietária do prédio onde trabalhava. Desculpe-me, Sr. Monteiro, eu não sabia... Não há problema. Só preciso de alguns minutos a sós com Helena. Fátima se retirou rapidamente, deixando-os novamente sozinhos. Helena assistiu à cena com uma amargura crescente. Bastava a Arthur pronunciar seu nome para que as pessoas se curvassem. Tal era o poder do dinheiro. Helena, sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas me deixe explicar por que estou aqui. Para aliviar sua consciência? Perguntou Helena, com sarcasmo. Para lhe oferecer uma oportunidade que pode mudar sua vida e para restabelecer a justiça. Helena cruzou os braços, mantendo distância. Que tipo de oportunidade? Arthur respirou fundo. Primeiramente, quero que saiba que tenho provas de que sua demissão foi totalmente injusta. Tenho gravações das conversas e documentos que revelam o sistema de corrupção no hospital e posso conseguir sua reintegração hoje mesmo, se você quiser. Em segundo lugar, quero lhe oferecer um cargo em minha empresa, diretora de responsabilidade social para o setor de saúde. O salário é de R$ 15.000 por mês, com plano de saúde completo, vale-refeição e um projeto especial para reformar completamente nossa forma de gerenciar as doações para hospitais públicos. Helena ficou em silêncio por um longo momento, ponderando a oferta. R$ 15.000 era mais de 10 vezes o que ela ganhava como faxineira e 3 vezes seu salário de enfermeira. Era
dinheiro suficiente para pagar o tratamento de sua mãe e viver com dignidade. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela com desconfiança. Porque admiro quem você é, porque preciso de pessoas íntegras ao meu lado, porque você provou que faz o que é certo, mesmo quando isso lhe custa caro. E você acha que pode comprar minha consciência com um salário alto? A pergunta pegou Arthur de surpresa. Não se trata de comprar sua consciência, Helena. Trata-se de lhe dar os meios para fazer a diferença em uma escala muito maior. Helena balançou a cabeça, ainda em choque. Arthur, você não entende. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de dignidade. Você permitiu que me humilhassem, que me demitissem, que eu passasse por tudo isso, quando poderia ter evitado. Helena levantou a mão para interrompê-lo. Você não imagina o que eu vivi nos últimos 3 dias, as ligações dos credores, a vergonha de ter que pedir dinheiro emprestado, o olhar da minha mãe me perguntando por que estou tão triste. Arthur sentiu o peso da culpa esmagá-lo. Ele estivera tão focado em sua investigação que não medira as consequências para Helena. Você tem razão. Fui egoísta. Só pensei na minha investigação, não em você. É imperdoável. A sinceridade em sua voz a fez hesitar. Ela viu em seus olhos um remorso genuíno. O que você quer de mim, afinal? Perguntou ela mais calmamente. Uma parceria. Quero que você me ajude a criar um sistema real de supervisão nos hospitais que recebem nossas doações. Quero que você seja meus olhos e ouvidos, porque você conhece a realidade do campo. E se eu disser não? Então respeitarei sua decisão, mas ainda assim usarei as provas para anular sua demissão e processar o hospital por danos morais. Helena olhou ao redor. O corredor sujo onde trabalhava, o balde de água turva, o uniforme disforme que a fazia se sentir invisível. Então, ela olhou para Arthur, elegante em seu terno caro, oferecendo-lhe uma chance de reencontrar sua voz, seu valor e o poder de realmente mudar as coisas. Preciso pensar, disse Helena finalmente. Claro. De quanto tempo você precisa? Alguns dias. E Arthur, se eu aceitar, será nos meus termos. Sem privilégios, sem proteção. Se eu não estiver à altura, você me demitirá como qualquer outra pessoa. Arthur sorriu. É exatamente a resposta que eu esperava de você. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a Helena. Meu número pessoal. Me ligue quando tiver tomado sua decisão. E se eu não aceitar? Então você voltará a trabalhar como enfermeira naquele hospital, com um salário aumentado, e a certeza de que aqueles que te fizeram mal pagarão por isso. Helena pegou o cartão, sentindo o papel fino sob seus dedos. Por que eu deveria confiar em você depois de tudo isso? Arthur pensou por um momento antes de responder. Porque mesmo ferido, espancado na rua, mesmo arriscando toda a minha investigação, eu nunca esquecerei como você me tratou naquela noite. Você me salvou, Helena, e não apenas fisicamente. Você me lembrou que a verdadeira bondade ainda existe neste mundo. Helena guardou o cartão de visita no bolso de seu uniforme. Vou pensar na sua proposta. Mas, Arthur, se for apenas para aliviar sua consciência, pode esquecer. Não se trata da minha consciência, trata-se de fazer o que é certo. Finalmente, Helena voltou ao seu trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Arthur deixou o prédio, mas ficou alguns minutos na calçada, observando, através das janelas, Helena que recomeçava a lavar o chão. Tiago, que permanecera em silêncio todo o tempo, se aproximou. E então, chefe, ela aceitou? Ainda não. Mas ela vai aceitar. Ela só precisa de tempo para pensar. Por que tem tanta certeza? Arthur deu um último olhar para o prédio antes de entrar no carro. Porque ela é como eu, Tiago. Ela não consegue recusar uma chance de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Helena passou 2 dias inteiros
sem conseguir tirar a conversa com Arthur da cabeça. Ela continuou seu trabalho de faxineira, mas cada gesto era mecânico. Seus pensamentos oscilavam entre a raiva pelo que havia sofrido e a curiosidade pela oferta que recebera. Na noite do segundo dia, ela finalmente encontrou coragem para ligar para Arthur. Eram quase 10 horas da noite. Suas mãos tremiam um pouco ao discar o número. Helena! A voz de Arthur parecia ao mesmo tempo surpresa e aliviada. Boa noite, Arthur. Posso falar com você? Claro. Pode falar agora. Ou prefere que nos encontremos pessoalmente? Helena respirou fundo. Quero ver as provas de que você me falou. As que dizem respeito à minha demissão e ao hospital. Perfeito! Você pode vir ao meu escritório amanhã de manhã ou prefere que eu vá até você? Prefiro ir até você. Quero ver com meus próprios olhos quem você realmente é. Arthur ditou o endereço da sede da GR Holdings na Barra da Tijuca. Helena anotou tudo em um pedaço de papel amassado. Ela ainda estava de uniforme de trabalho, não tendo tido tempo de ir para casa. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do despertador e escolheu suas melhores roupas, uma calça preta clássica e uma blusa branca simples que usava para entrevistas de emprego. Não era tão elegante quanto as roupas que, segundo ela, os funcionários da empresa de Arthur usavam, mas era o melhor que ela tinha. A sede da GR Holdings era um prédio de vidro de 20 andares que ocupava um quarteirão inteiro. Helena se sentiu esmagada só de olhá-lo da calçada. Eram dois mundos completamente diferentes, o dela e o de Arthur. Na recepção, uma jovem loira, esbelta e elegante, a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, em que posso ajudar? Tenho um encontro com Arthur Monteiro, sou Helena Souza. A recepcionista verificou a agenda em seu computador. Ah, sim, Helena. O senhor Monteiro está esperando por você. 19º andar. O elevador da direita. No elevador, Helena olhou seu reflexo no espelho. Mesmo mais bem vestida, ela se sentia deslocada naquela atmosfera de luxo e poder. As pessoas que entravam e saíam do elevador usavam ternos caros, pastas de couro e falavam de milhões como se fossem trocados. O escritório de Arthur ocupava metade do 19º andar. Helena foi recebida por sua secretária, Carla, uma mulher de meia idade com um rosto doce, quase maternal, que a deixou imediatamente à vontade. Helena, que prazer finalmente conhecê-la. O senhor Monteiro falou muito de você. Ele está em uma videoconferência, mas terminará em 5 minutos. Helena sentou-se em uma luxuosa poltrona de couro e observou a decoração. Quadros nas paredes, uma vista panorâmica da cidade, móveis cujo valor excedia seu salário anual. O que era espantoso era pensar como Arthur conseguira esconder toda essa riqueza quando se passava por um morador de rua. Helena. A voz de Arthur a trouxe de volta à realidade. Ele estava na porta de seu escritório, vestido com um terno cinza claro, com um sorriso sincero. Bom dia, Arthur. Entre, por favor. Obrigado por ter vindo. O escritório pessoal de Arthur era ainda mais impressionante. Uma enorme mesa de mogno, estantes cheias de livros e prêmios, sofás de couro dispostos em torno de uma mesa de centro. Sente-se aqui, disse Arthur, apontando para uma das poltronas. Um café, uma água? Uma água, por favor. Arthur serviu água em um copo de cristal e sentou-se na poltrona ao lado dela, em vez de atrás de sua mesa maciça. Helena notou o gesto. Ele estava tentando reduzir a distância entre eles. Helena, antes de lhe mostrar as provas, quero que saiba que entendo sua raiva e desconfiança. No seu lugar, eu sentiria o mesmo. Arthur, vou ser franca, começou Helena. A vida inteira, acreditei que bastava fazer as coisas direito. Que se eu fosse honesta, dedicada e competente, seria reconhecida pelo meu justo valor.
E de repente, entendi que o mundo não funciona assim. Arthur assentiu. Você tem razão. O mundo é muitas vezes injusto, mas isso não significa que devamos parar de tentar mudá-lo. É fácil dizer quando se tem bilhões no banco. Seu comentário atingiu em cheio. Arthur estava ciente dos privilégios que sua fortuna lhe conferia, mas também sabia que isso não invalidava seus sentimentos e suas intenções. Helena, posso te dizer uma coisa? Eu não nasci rico. Meu pai era metalúrgico e minha mãe costureira. Consegui construir tudo isso porque tive oportunidades que muitos não têm. E agora, quero usar minha posição para criar oportunidades para outros. Helena o observou, procurando sinais de mentira ou manipulação, mas sua voz era sincera, impregnada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Mostre-me as provas, disse ela finalmente. Arthur se levantou e foi buscar um dossiê grosso em um armário. Helena, o que você vai ver pode ser desagradável. Há gravações, documentos, provas de um sistema de corrupção muito maior do que você imagina. Ele colocou o dossiê na mesa de centro e o abriu. Dentro havia dezenas de documentos, fotos, transcrições de conversas e um tablet com arquivos de áudio. Para começar, as gravações da noite em que você me ajudou. Arthur apertou o play. Helena ouviu sua própria voz, defendendo a necessidade de uma abordagem humana. Ela ouviu Mateus ordenar que não se desperdiçasse material com um morador de rua. Ela ouviu os comentários maldosos de seus colegas. Reouvir tudo aquilo era doloroso e humilhante. Como você conseguiu essas gravações? Eu estava consciente a maior parte do tempo e gravei tudo com meu telefone. Queria ter a prova de como os pacientes vulneráveis são tratados neste hospital. A gravação continuou e Helena ouviu a conversa no escritório do diretor, onde seu destino havia sido decidido. Mateus, o diretor administrativo, e duas outras pessoas que ela não conhecia discutiam como se livrar dela. Ela faz perguntas demais. Se a deixarmos fazer, os outros também se sentirão autorizados a desobedecer, dizia a voz de Mateus. Demita-a por justa causa, respondia outro. Insubordinação. É o mais simples, e ela não poderá contestar. Helena sentiu náuseas ao ouvir com que leviandade sua carreira havia sido destruída, como se ela fosse apenas um problema administrativo. Há mais, disse Arthur, espalhando documentos sobre a mesa. Aqui está a prova dos desvios de fundos, medicamentos comprados, mas nunca entregues ao hospital, material superfaturado, funcionários fantasmas nas folhas de pagamento. Helena percorreu os papéis. Centenas de milhares de reais desapareciam todo mês nos bolsos de alguém. Dinheiro que deveria salvar vidas enriquecia corruptos. Mateus está envolvido em tudo isso. Ele é o braço direito do sistema. Ele demite os funcionários honestos como você e contrata aqueles que são leais à rede. É por isso que sua demissão foi tão rápida. Você é uma ameaça para eles. Helena recostou-se na poltrona, digerindo a informação. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Depende de você. Como assim? Arthur inclinou-se para Fowl e à frente, seus olhos brilhando de determinação. Helena, posso entregar tudo à Polícia Federal e ao Ministério Público. Os corruptos irão para a prisão. Você será reintegrada, receberá uma indenização. A justiça será feita, mas isso não mudará o sistema. Em alguns meses, novos corruptos tomarão seus lugares. Outros funcionários honestos sofrerão novamente pressões. O problema persistirá. Helena começava a entender onde ele queria chegar. E qual é a sua proposta? Transformar o Hospital de St. James em um modelo de gestão transparente e de cuidados humanos. Usar nossa influência e nossos recursos para criar um sistema que realmente funcione. E precisamos de alguém que conheça a realidade do campo para liderar essa mudança.
Você está falando de mim? Estou falando de nós, como parceiros. Você, com sua expertise prática, eu com os recursos e a influência política. Helena se levantou e se aproximou da janela, contemplando a cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas enfrentando dificuldades, precisando de um sistema de saúde funcional. Arthur, se eu aceitar, não será apenas um trabalho para mim, será uma missão pessoal. É o que eu espero, porque é isso que nos levará ao sucesso. Helena se virou para ele. E se falharmos? Se o sistema estiver podre demais para ser consertado? Então, pelo menos, teremos falhado, tentando fazer o que é certo. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. Essas palavras tocaram uma corda sensível nela. Era exatamente no que ela sempre acreditara, mas do que começara a duvidar após sua demissão. Tenho uma condição, disse Helena finalmente. Qual? Quero primeiro voltar ao hospital como enfermeira e trabalhar alguns meses no serviço antes de ocupar um cargo administrativo. Quero que todos vejam que não sou outra diretora desconectada do campo. Arthur sorriu. Excelente ideia. Helena, há outra coisa que preciso lhe dizer. O quê? Sua mãe? Estou ciente de sua doença e de suas dificuldades financeiras. Se você aceitar trabalhar conosco, o plano de saúde da empresa cobrirá todos os custos de seu tratamento, sem nenhum desconto em seu salário. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Cuidar de sua mãe era um fardo pesado que ela carregava sozinha há anos. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou ela. Arthur se levantou e se aproximou dela. Por que você me salvou, Helena? E não apenas naquela noite no hospital. Você me lembrou o que realmente importa na vida. Você me lembrou que ainda existem pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando isso lhes custa caro. Helena estendeu-lhe a mão. Parceiros. Arthur apertou sua mão, sorrindo. Parceiros. Mas, Helena, preciso te avisar de uma coisa. Do quê? A partir de agora, nossa luta irá muito além deste hospital. O que descobrimos em Sanjeice é apenas a ponta do iceberg. Estamos entrando em guerra contra um sistema de corrupção que não se deixará abater sem lutar. Helena apertou sua mão com mais força. Arthur, passei minha vida evitando conflitos. Acho que é hora de aceitar a luta. 2 semanas depois, Helena voltou ao hospital municipal de Sanjazi, mas desta vez a situação era completamente diferente. Ela entrou pela porta principal às 7 da manhã, vestindo um uniforme novo e segurando um dossiê que mudaria a vida de muitas pessoas naquele lugar. Mateus quase se engasgou com o café ao vê-la atravessar o corredor. Ele estava conversando com Isabela e Lucas perto do posto de enfermagem quando Helena apareceu, sorrindo educadamente, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, disse Helena em tom natural, colocando seu dossiê no balcão. Helena, o que você está fazendo aqui? Gaguejou Mateus em pânico. Estou voltando ao trabalho. Fui reintegrada por decisão judicial, respondeu Helena, tirando um documento de seu dossiê. Minha demissão foi anulada, por falta de motivo legítimo. Aqui está tua decisão. Mateus pegou o documento com a mão trêmula e o percorreu rapidamente. Era uma ordem de reintegração imediata, com manutenção de todos os seus direitos e pagamento de danos morais. Isso é um erro, disse Isabela, olhando por cima do ombro dele. Você foi demitida por insubordinação. Há testemunhas. Helena sorriu, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Isabela, há muitas coisas que vocês não sabem sobre aquela noite e sobre o que aconteceu depois. A atmosfera ficou tensa. Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pelo barulho. A notícia do retorno de Helena se espalhou pelo hospital em poucos minutos, gerando murmúrios nos corredores. O doutor
João Pereira, diretor administrativo do hospital, apareceu acompanhado por 2 homens de terno que Helena não conhecia. Pela aparência, podia-se adivinhar que eram advogados. Senhorita Helena Souza, perguntou um deles. Sim, sou eu. Mestre Pedro Novaes, advogado da empresa GR Holdings. Estamos aqui para supervisionar sua reintegração e esclarecer alguns pontos sobre a situação do hospital. Mateus ficou pálido. A GR Holdings era um dos maiores doadores do hospital. Se eles enviaram advogados, o caso era sério. Doutor João, podemos falar em particular? Perguntou Mestre Pedro ao diretor. Claro, claro, vamos ao meu escritório. Antes de sair, o doutor João lançou a Helena um olhar onde se misturavam confusão e ansiedade. Helena, seja bem-vinda de volta. Mateus irá informá-la sobre seu horário. Assim que o diretor e os advogados saíram, Mateus se virou para Helena, com o rosto hostil. Helena, não sei que jogo você está jogando, mas não vai me assustar. Tenho o apoio da direção. Mateus, não vim para assustar ninguém. Vim para trabalhar como enfermeira, como sempre fiz. Mas Helena sabia que essa conversa educada era apenas o começo. No dossiê que ela segurava estavam as provas reunidas por Arthur. Em algumas horas, a situação naquele lugar mudaria radicalmente. Lucas se aproximou, visivelmente nervoso. Helena, escuta, sobre a outra noite. Às vezes a gente diz coisas no calor do momento que não refletem o que realmente pensamos. Lucas, cada um é responsável por suas próprias palavras e atos, respondeu Helena calmamente, organizando seu material. Designaram a Helena o turno da noite, exatamente o mesmo horário em que tudo havia começado. Era irônico, mas também simbólico. Ela estava voltando ao local de sua humilhação, mas desta vez com uma força que não tinha antes. Durante seu turno, Helena cuidou dos pacientes, aplicou injeções, demonstrando o profissionalismo que sempre a caracterizou, mas notou que seus colegas a observavam com uma mistura de curiosidade e medo. Algo havia mudado, e todos sentiam isso. Por volta das 10 da noite, os seguranças trouxeram um morador de rua, sujo e ferido. A cena pareceu um déjà vu, mas desta vez tudo era diferente. Ela se aproximou sem hesitar. — O que ele tem? Perguntou a um agente. — Uma briga na rua. Ele está semiconsciente, respondeu um deles. Helena examinou rapidamente o homem. Ferimentos superficiais, mas que precisavam ser limpos e tratados. Ela olhou ao redor e viu que todos a observavam, esperando sua reação. Isabela, você me ajuda a levá-lo para a sala de tratamento? Isabela hesitou, olhando para Mateus, mas algo na segurança de Helena a levou a aceitar. Claro, Helena. Juntas, elas trataram do paciente com rapidez e compaixão. Helena notou que Isabela trabalhava em silêncio, mas com uma dedicação sincera. A presença de Helena parecia restaurar na atmosfera de trabalho algo que havia se perdido. Às 2 da manhã, a situação explodiu. O Dr. João retornou ao hospital acompanhado de novos rostos, agentes da Polícia Federal, promotores e auditores. O hospital foi completamente isolado para a investigação. Mateus Silva, você está preso por associação criminosa, desvio de fundos e corrupção, declarou um agente federal, apresentando um mandado de prisão. O rosto de Mateus ficou branco como papel. Isso é uma conspiração. Eu não fiz nada. Temos gravações onde você negocia o desvio de medicamentos e a demissão de funcionários honestos, respondeu o agente, fazendo um sinal para seus colegas. Isabela e Lucas assistiram à cena, em choque. Em poucos minutos, o homem que havia comandado o serviço com mão de ferro se via algemado. Outros funcionários se aglomeravam nos corredores, cochichando, tentando entender o que estava acontecendo. Isabela se aproximou de Helena com a voz trêmula.
Você sabia que isso ia acontecer? Eu sabia que um dia a justiça triunfaria, respondeu Helena calmamente. Como? Quem te ajudou? Helena olhou para sua colega, aquela que havia participado de sua humilhação semanas antes. Alguém que acredita que fazer o que é certo sempre vale a pena. O doutor João foi levado para interrogatório. Outros funcionários envolvidos na rede também foram presos. A operação policial foi de uma precisão cirúrgica. Eles sabiam quem prender e onde encontrar as provas. Uma jovem enfermeira chamada Larissa se aproximou de Helena. Helena, sempre admirei a forma como você tratava os pacientes. Nunca entendi por que te demitiram. Larissa, às vezes fazer o que é certo tem um preço, mas sempre vale a pena. Na manhã seguinte, os jornais estampavam as manchetes sobre a operação que desmantelou uma rede de corrupção no Hospital Municipal de Sanjazi. O nome de Helena era mencionado como o da funcionária que havia denunciado os fatos. Ela sentiu uma mistura de orgulho e ansiedade. O hospital estava em polvorosa. Os funcionários se reuniam, discutiam as prisões, especulavam sobre o futuro da instituição. O medo pairava no ar, mas também o sentimento de que a verdade finalmente havia vindo à tona. Arthur chegou ao hospital no final da manhã, acompanhado por uma equipe de auditores e consultores. Ele usava um terno escuro, com a segurança de um homem acostumado a lidar com situações complexas. Helena cumprimentou-a oficialmente na frente dos outros funcionários. Como está a situação aqui? Estável. Os pacientes estão recebendo cuidados. A equipe está se reorganizando. Muitos funcionários observavam a conversa deles, intrigados pela familiaridade entre Helena e aquele poderoso empresário. Os cochichos corriam soltos. O Dr. João se aproximou, visivelmente nervoso. Senhor Monteiro, quero assegurar-lhe que o hospital está cooperando plenamente com a investigação. Doutor, a partir de hoje, o Hospital de Sanjazi estará sob nova direção. A GR Holdings assume a gestão temporária, com a aprovação do Ministério da Saúde. Essa notícia causou um alvoroço entre o pessoal. Helena sabia que isso fazia parte do plano, mas ver as coisas se concretizarem ainda a surpreendia. Era a reforma profunda de que aquele lugar tanto precisava. Helena Souza será nossa coordenadora de cuidados de enfermagem, encarregada de implementar novos protocolos de cuidados humanos, anunciou Arthur. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena, recentemente demitida por ser uma funcionária problemática, era agora promovida ao mais alto cargo de enfermagem. A reviravolta era tão espetacular que muitos custavam a acreditar. Isabela se aproximou de Helena, com um ar suplicante nos olhos. Helena, sei que cometi erros. Fui injusta com você naquela noite, mas preciso deste trabalho. Tenho filhos. Helena olhou para sua antiga colega, lembrando-se da humilhação sofrida, mas também de seus próprios princípios, da pessoa que escolheu ser. Isabela, todos merecem uma segunda chance. Se você realmente mudou, haverá um lugar para você na nova equipe. Lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Obrigada, Helena. Juro que provarei que sou digna. Lucas também se aproximou, com ar contrito. Helena, naquela noite me comportei como um idiota. Meus atos são indesculpáveis. Lucas, o importante agora é construir um ambiente onde todos os pacientes sejam tratados com dignidade. Você está pronto para fazer parte disso? Pronto, claro. E, Helena, quero me desculpar publicamente, na frente de todos. Helena ficou tocada por sua sinceridade. Lucas, não é preciso. O importante é seguir em frente. Nos dias que se seguiram, a transformação do hospital foi rápida e profunda. Equipes de renovação trabalhavam à noite,
para modernizar instalações que estavam em ruínas há décadas. Novos equipamentos chegavam a cada dia: monitores cardíacos, respiradores artificiais, ultrassons de última geração. Helena trabalhava incansavelmente dividindo seu tempo entre o cuidado aos pacientes e a supervisão das mudanças administrativas. Era exaustivo, mas nunca ela se sentira tão realizada profissionalmente. Ela implementou novos protocolos de cuidados, criou programas de treinamento para o pessoal, estabeleceu canais de comunicação diretos entre os funcionários e a direção e, acima de tudo, instituiu uma política de tolerância zero a qualquer discriminação social contra os pacientes. Um mês após a operação policial, Helena terminava seu turno quando viu um homem caminhando lentamente no corredor da emergência. Ele estava sujo, visivelmente um morador de rua, com um ferimento no braço, de onde o sangue escorria por suas roupas rasgadas. Com licença, aproximou-se Helena suavemente. O senhor precisa de cuidados médicos? O homem a olhou com desconfiança. Não tenho dinheiro para pagar. Ninguém paga aqui. Este é um hospital público. Venha, vamos tratar de seus ferimentos. Helena o levou para uma sala de tratamento, limpou meticulosamente suas feridas e fez um curativo profissional. Enquanto isso, outros funcionários passavam e cumprimentavam o paciente com respeito. A mudança de cultura era palpável. Enfermeira, disse o homem quando ela terminou. Fazia muito tempo que não me tratavam como um ser humano. Obrigado. Helena sorriu, lembrando-se de outra noite, outro paciente em situação semelhante. Deveria ser sempre assim. Toda pessoa que vem aqui merece respeito e cuidado. A senhora é especial, tem um bom coração. Não sou especial. Apenas faço meu trabalho corretamente. Ao sair da sala, ela viu Arthur esperando-a no corredor. Ele havia observado toda a cena, sorrindo discretamente. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou Helena. Eu venho muitas vezes para ver como as coisas estão, especialmente durante os turnos da noite. Eles caminharam juntos em direção à saída do hospital. A noite estava fria, mas, por dentro, tudo estava aquecido pela humanidade que agora impregnava cada canto. Helena, quero te dizer uma coisa, disse Arthur quando chegaram ao estacionamento. Nestes últimos meses, trabalhando com você, aprendi muito sobre coragem, sobre o que significa fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Você me ensinou que dinheiro e poder só têm valor quando são usados para ajudar os outros. Helena sentiu seu coração bater mais rápido. Havia um calor especial na voz de Arthur que ia além da parceria profissional. Arthur, você também me ensinou muito. Você me mostrou que há pessoas dispostas a usar seus privilégios para o bem comum. Helena, posso te falar francamente? Claro. Arthur parou e a olhou diretamente nos olhos. Estou apaixonado por você, não apenas pela profissional competente, mas por você, a pessoa íntegra e corajosa que não se deixa abater pelas dificuldades. Helena sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ao longo dos meses, ela também havia desenvolvido sentimentos por Arthur, mas temia que fosse apenas gratidão disfarçada. Arthur, também tenho sentimentos por você, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que a diferença de nossos status sociais se torne um problema? Que as pessoas pensem que estou com você por interesse? Arthur pegou as mãos dela nas suas. Helena, você já provou que seu caráter tem mais valor do que qualquer quantia de dinheiro. E eu já entendi que o verdadeiro amor não tem nada a ver com uma conta bancária. Eles se beijaram no estacionamento do hospital, onde tudo havia começado. Um beijo cheio de ternura, gratidão e promessas de futuro. 6 meses depois, Helena e Arthur se casaram em uma cerimônia simples no jardim do Hospital Municipal de Sanjazi. A festa foi aberta
a todos os funcionários, pacientes e suas famílias. Era a celebração não apenas do amor de duas pessoas, mas também da transformação de todo um sistema. Durante a festa, Isabela se aproximou de Helena. Helena, quero te agradecer por me dar uma segunda chance, por me ensinar que a humildade e o respeito fazem parte do trabalho de uma enfermeira. Isabela, todos nós cometemos erros. O importante é aprender e mudar. Lucas também veio parabenizar o casal. Helena, Arthur, obrigado por nos mostrarem que a mudança é possível. Depois de vocês, o hospital nunca mais será o mesmo. O Dr. João, que manteve seu cargo após cooperar plenamente com a investigação, fez um brinde emocionante. Helena e Arthur, vocês fizeram deste lugar um símbolo de esperança. Provaram que é possível aliar eficiência administrativa e humanidade nos cuidados. Larissa, a enfermeira mais jovem, aproximou-se por sua vez. Helena, você me inspirou a nunca desistir dos meus princípios. Vê-la passar por tudo isso e sair vitoriosa me deu força para me tornar uma profissional melhor. 2 anos depois, o Hospital Municipal de Sangeise havia se tornado um modelo nacional de cuidados humanos. Delegações de outros estados vinham estudar o modelo de gestão implementado, e Helena viajava pelo país dando palestras sobre sua experiência. No final de uma dessas palestras, uma jovem enfermeira a abordou. Doutora Helena, trabalho em um hospital onde os funcionários são maltratados e os pacientes pobres, discriminados. Como posso mudar essa realidade? Helena sorriu, lembrando-se de si mesma anos antes. Comece fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Trate cada paciente como se fosse da sua família. E nunca deixe de acreditar que pequenos atos de bondade podem mudar o mundo. Mas e se me demitirem? Se me assediarem? Então, você saberá que fazer o que é certo sempre tem consequências positivas. Mesmo que elas não apareçam imediatamente, a verdade sempre acaba triunfando. Na saída, Arthur a esperava no carro. E então foi inspirador. Cada história que contamos, cada pessoa que decide mudar as coisas depois de nos ouvir é uma vitória. Helena, tenho uma surpresa para você. Qual? Arthur lhe entregou um dossiê. A aprovação para expandir nosso modelo para outros 10 hospitais públicos do estado. O governo federal quer implementar o Protocolo de Sangeise em todo o sul do país. Helena abriu o dossiê e viu os documentos oficiais. Era mais do que ela jamais ousara sonhar. A possibilidade de transformar o sistema de saúde público em escala nacional. Helena, isso significa que naquela noite, quando você decidiu ajudar um morador de rua ferido contra a vontade de seu superior, você não salvou apenas uma vida. Você semeou as sementes de uma revolução no sistema de saúde brasileiro. Helena olhou pela janela do carro a cidade que se estendia ao longe. Em algum lugar, outros profissionais de saúde enfrentavam os mesmos dilemas. Havia pacientes maltratados, funcionários humilhados por agirem corretamente. Mas agora, ela tinha os recursos e a influência para mudar essa realidade. E tudo havia começado com um simples ato de humanidade, no frio de uma noite. Arthur, disse Helena, pegando sua mão. Pronto para a próxima batalha? Sempre. Especialmente se você estiver ao meu lado. O carro se afastou na noite, levando 2 pessoas que sabiam que o amor verdadeiro e a justiça social sempre andam de mãos dadas e que, às vezes, salvar uma única pessoa é o primeiro passo para salvar o mundo. 3 anos depois, Helena estava grávida de seu primeiro filho. Ela continuava a trabalhar no hospital, agora como diretora-geral de cuidados, supervisionando a implementação do Protocolo de Sangeise nos hospitais do Brasil. Um dia, ela recebeu uma carta que a tocou profundamente. Vinha de um enfermeiro de Salvador
que havia assistido à sua palestra 2 anos antes. Cara, doutora Helena, queria dizer que coloquei em prática seus princípios no hospital onde trabalho. Hoje, somos um modelo de cuidados humanos no estado da Bahia. Salvei o emprego de 3 colegas que queriam demitir por terem tratado pacientes pobres com dignidade. Obrigado por me ensinar que fazer o que é justo sempre vale a pena. Helena mostrou a carta a Arthur, que sorriu com orgulho. Está vendo? Uma pessoa de cada vez, um hospital de cada vez, estamos mudando o mundo. E pensar que tudo começou porque me recusei a deixar um homem ferido sem ajuda, disse Helena, acariciando sua barriga. Nosso filho crescerá sabendo que pequenos atos de coragem podem mudar a realidade. Arthur a beijou na testa. Naquela noite, Helena fez uma última ronda no hospital antes de ir para casa. Ela parou na emergência, onde tudo havia começado, e observou a equipe trabalhar. Não havia mais discriminação nem humilhação. Cada paciente recebia o mesmo respeito e os mesmos cuidados. Um jovem interno se aproximou dela. Doutora Helena, acabamos de receber um morador de rua com ferimentos graves. A operação correu bem. Ele vai viver. Excelente trabalho, doutor. Doutora Helena, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora sempre soube que era preciso lutar pelo que é justo, mesmo quando todos estavam contra você? Helena olhou para o jovem médico, vendo nele a mesma chama de idealismo que a animava outrora. Porque quando você faz o bem por amor ao próximo, você não está sozinho. Você está do lado da verdade, e a verdade sempre acaba vencendo. O interno assentiu, visivelmente inspirado. Helena se despediu e deixou o hospital, sabendo que acabara de plantar mais uma semente de esperança em um jovem coração. Lá fora, Arthur a esperava no carro, como sempre. Pronta para ir para casa? Pronta. Nossa família nos espera. Eles partiram juntos, deixando para trás um hospital transformado, centenas de vidas salvas e a certeza de que o amor e a justiça sempre triunfam quando pessoas corajosas decidem mudar o mundo para melhor.